Bom, pessoal, agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? O que a gente já estudou na aula passada sobre os sólidos geométricos. Na aula passada eu expliquei para vocês que sólidos geométricos são aquelas figuras geométricas tridimensionais, né? Que vão ter três lados e que nós encontramos diversos objetos em nossa casa que se parecem com esses sólidos geométricos. Alguns exemplos de sólidos geométricos são o cubo, o cilindro, a esfera, o paralelepípedo, né, que vocês já até estudaram nas aulas nos anos anteriores. Agora nós vamos dar continuidade sobre os elementos de um sólido geométrico. Antes, vamos só relembrar o que são poliedros e o que são corpos redondos. Poliedros são aqueles corpos que têm todos os seus lados planos, todos os seus lados retos. E corpos redondos, como o próprio nome já diz, é aquele que tem partes arredondadas. São aqueles que rolam, não é isso? Então, vamos lá partir para o nosso conteúdo de hoje. Bom, elementos dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles são compostos por três elementos. Esses aqui, pessoal, são os três elementos importantíssimos de um sólido geométrico, que são as faces, as vértices e as arestas. Esses elementos, eles são importantes, pois poderemos estabelecer relações entre eles, tá? Aqui é o nome relações, é porque cortou o Rzinho, e vale lembrar que alguns sólidos não possuem todos esses elementos. Então, existem alguns sólidos que não vão possuir todos esses elementos, tá? Que nós vamos já conhecer que elementos são esses. Aprendemos hoje que algumas figuras geométricas não planas são formadas pelas arestas, vértices e faces. As arestas, pessoal, são o resultado do encontro entre duas faces que formam uma linha. Essa linha é chamada de aresta. Então, pessoal, a aresta são as linhas que vão formar uma figura geométrica. Então, essas linhas que vão formar a figura geométrica, elas são chamadas de arestas. Vértices são os pontos de encontro das arestas. Esses pontos são chamados de vértices. Então, esses pontinhos de encontro das linhas, aonde as linhas se encontram, esses pontinhos, é o que a gente chama de vértices. Então, arestas são as linhas de um sólido geométrico e vértices são os pontinhos de encontro das arestas. Então, são pontinhos, são os pontinhos, as pontas, digamos assim, de uma figura geométrica, que é onde as linhas se encontram. E as faces são as superfícies planas que constituem o sólido geométrico. As faces, pessoal, são os lados que irão formar uma figura geométrica, tá? Então, os lados, os rostos, digamos assim, da figura geométrica são chamados de faces. Esses são os três elementos das figuras. Aqui eu trouxe algumas figuras para que nós possamos identificar melhor os três elementos, que é a face, a aresta e as vértices. Vamos observar essa primeira imagem, que é um paralelepípedo. Quantas faces ele tem? Quantos lados? Vamos contar. Deixa eu só acionar aqui o pincel. Que é o de cima, 2, que é o de baixo, 3, o desse lado, 4, o desse lado, 5, o desse lado da frente e 6, o lado lá de trás. Essas são as faces. As vértices são os pontinhos, não é isso? Quantos pontos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos ter 8 vértices. E arestas são as linhas. Quantas linhas nós temos? Vamos contar as linhas. Deixa eu acionar aqui o pincel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 arestas, 12 linhas. Vamos observar agora esse cubo. Quantas faces ele tem, professora? Quantos lados? 1, com esse da frente, 2, o de trás, 3, o de cima, 4, o de baixo, 5 desse lado, 6 o do outro lado. Então, eles vai ter 6 faces, 6 lados.
Vestes, que são os pontinhos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As vértices estão circuladas de verde, tá, pessoal? Que as vértices são esses pontinhos aqui de encontro entre as arestas. Então, nós temos 8 vértices. E arestas são as linhas. É só nós contarmos as linhas dessa figura que nós temos de linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos ter 12 linhas. Do mesmo jeito, nesse exemplo dessa pirâmide. Quantas faces nós vamos ter nessa pirâmide? Nós vamos ter uma, essa da frente, duas com a de trás, três com desse lado, quatro com desse lado e 5 com a de baixo. Quantas vértices, professora? Vértices são os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E arestas são as linhas. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas porque são 8 linhas. Então, os elementos essenciais de um sólido geométrico são as faces, que são os lados, as vértices, que são os pontinhos de encontro das linhas, e as arestas, que são as linhas. Ok? Só um instante. Pronto. E as dimensões de um sólido geométrico? Vocês lembram que eu falei para vocês que o sólido geométrico, ele é tridimensional. Eles têm 3 dimensões, né? Os sólidos geométricos vão ter altura, vão ter largura e vão ter comprimento, tá? Então, os sólidos geométricos, além de ter as faces, as arestas e as vértices, eles também vão ter a altura, né, o tamanho, largura e o comprimento, tá? São três dimensões que os sólidos geométricos possuem. Bom, e além de estudarmos sobre as faces, as arestas e as vértices e as dimensões de um sólido geométrico, nós também hoje vamos estudar um pouco sobre os prismas, né? Sobre esses 2 tipos de poliedros, na verdade, que são os prismas e as pirâmides. Nós iremos estudar um pouco sobre ele. Fernando e Luciana estão observando alguns poliedros, lembrando que poliedros são aquelas figuras que são planas, que têm todos os seus lados planos, os que não rolam, lembram? Aí o Fernando diz, quais são as pirâmides? E a Luciana já fala, eu já sei. Aí o que? Ela circulou todas as pirâmides, olha só, e separou as pirâmides dos prismas. Mas, professora, qual é a diferença entre as pirâmides e os prismas? Me explique que eu não estou entendendo. Ajude Fernando contornando as pirâmides que estão sobre a mesa. Os poliedros que ficam sem contornar são exemplos de prismas. Então, como eu falei, esses que têm o risquinho são as pirâmides e os que não têm são os prismas. Os prismas, pessoal, eles possuem 2 faces paralelas e iguais. Eles vão possuir 2 faces, ou seja, 2 lados que são iguais. Geralmente, pessoal, vai ser o lado de baixo e o lado de cima, tá? Que serão iguais, paralelos e iguais, que são as bases, chamadas de bases. As demais faces dos prismas, elas são chamadas de faces laterais e não quadriláteros. Então, os prismas, pessoal, são essas figuras que vão ter as bases, tá? Que é o lado de cima e o de baixo iguais e paralelos, certo? Iguais do mesmo jeitinho. E os outros lados são chamados de faces laterais. Aqui nós temos um prisma de base triangular, né? Que é o formato de um triângulo. E do outro lado, um prisma de base pentagonal. Um pentágono porque tem 5 lados. Já as pirâmides, pessoal, ela só vai possuir uma única base, ou seja, só vai possuir a basezinha de baixo, ó. Só vai possuir o lado de baixo, o lado de cima sempre vai ser como se fosse uma pontinha, tá? Então, essa é a principal diferença. As pirâmides só vão ter a base de baixo. E todas as demais faces são chamadas de laterais e são triangulares. Aqui nós temos a pirâmide de base quadrada, já do outro lado, a pirâmide de base pentagonal.
Então, lembrando que os prismas são aquelas figuras geométricas que vão ter as duas bases, o lado de cima e o lado de baixo iguais, semelhantes, do mesmo jeitinho. Ok, pessoal? Mais um exemplo aqui. Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, nas quais as duas bases, o lado de cima e o lado de baixo, situam-se paralelos, ou seja, paralelos é na mesma posição, tá, pessoal? Então, observem esses prismas. Deixa só eu tentar voltar aqui. Pronto, consegui voltar. Observem esses prismas, que a base de cima e a base de baixo são iguais, não é? O lado de cima, a face de cima e a face de baixo, elas são iguais. Então, essa é a principal característica dos prismas, certo? E a nossa atividade de hoje é a atividade da página 41 e 42. Observação, não precisam fazer a quinta questão, tá? Então, da quarta questão, vocês já podem pular para a sexta. Não é necessário fazer a quinta. Combinado? Copiar e responder no caderno e me enviar a atividade, ok? Tchau, tchau, pessoal.